Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui com o nosso curso. Nessa aula de número 7.2, nós vamos continuar o estudo da evicção e nós vamos começar a falar sobre o ponto mais importante dentro do estudo da evicção, que é exatamente a responsabilidade pela evicção. Como nós vimos no vídeo anterior, as regras referentes à evicção, elas constituem um tipo de garantia, né? Uma proteção, por assim dizer, que a lei confere à parte, né, que se prejudicou pela evicção e aí atribui uma responsabilidade ao alienante, ou seja, aquele que, por exemplo, vendeu a coisa que não era dele. Então, a gente vai começar esse ponto, é um ponto um pouco longo, então a gente vai ter que dividir o vídeo em algumas partes, tá? Só que antes da gente chegar a esse estudo da responsabilidade pela evicção, eu quero, nesse tópico 7.3, rapidamente fazer um comentário com você mais relacionado à parte geral do Código Civil do que efetivamente a parte de contratos. Mas não custa a gente lembrar daquilo que diz o artigo 199, inciso 3 do Código, que fala assim: não corre igualmente a prescrição, inciso 3, pendendo ação de evicção. Então, aqui nós temos uma observação que, repito, é uma observação de parte geral do código, porque é uma observação referente à prescrição, à temática da prescrição, mas que tem tudo a ver com o tema da evicção, porque, como diz o dispositivo legal, pendendo ação de evicção, a prescrição não correrá, tá? Então isso é muito importante, porque enquanto durar, enquanto tramitar a ação na qual se discute a evicção, a prescrição não corre. A prescrição não corre, tá? Então, entrei com uma ação justamente para discutir a evicção, discutir a existência de evicção, responsabilidade, etc. Então, a ação está tramitando, enquanto essa ação está pendendo, enquanto essa ação está tramitando, prescrição não corre, ok? Agora, transitada em julgado a decisão que confere a correta destinação do bem, ou seja, terminou a ação em que se discute a evicção, transitou em julgado a decisão, tá? A decisão que decide efetivamente sobre a existência de evicção, etc. Aí a prescrição voltará a correr. Tudo bem? Então, essa é uma observação de parte geral, muito importante, né? É uma das hipóteses em que nós vamos ter aí a influência sobre o prazo prescricional, tá? Lembrando que essa prescrição volta a correr a partir do trânsito em julgado da decisão que confere a correta destinação do bem. Ou seja, trânsito em julgado da decisão que julga a ação de evicção. Tá bom? Pois bem, agora, efetivamente, o grande ponto, né? O tema mais delicado aí do estudo da evicção. Responsabilidade pela evicção. Muito bem. Houve evicção. A pessoa foi prejudicada pela evicção. Porque, veja, aqui o que você tem que enxergar é o seguinte: quando nós vimos as partes da evicção, quando nós vimos as três partes da evicção, o alienante, o evicto e o evictor, veja, a responsabilidade será atribuída ao alienante. Por exemplo, aquele que vendeu a coisa que não era dele. Então, ele é que vai ser o grande responsável pela evicção.
o maior prejudicado nisso tudo vai ser o evicto, que adquiriu a coisa, né, sem saber e agora perdeu essa coisa. O evictor, ele não vai sofrer aí um prejuízo muito grande, porque afinal de contas ele vai ter a coisa de volta. Tá? Então ele não é o maior prejudicado nessa história. O maior prejudicado é o evicto, né, que vai perder a coisa. Então vamos ver como é que funciona esse sistema de responsabilidade pela evicção. Bom, quem foi prejudicado pela evicção, eu até brinquei, né? Pode ficar tranquilo, ao menos em tese, você já vai entender por que eu coloquei em tese, né? Porque a responsabilidade pela evicção decorre da própria lei, como nós vimos. É uma garantia legal, assim como ocorre nos vícios redibitórios. Então, quando você vai comprar, por exemplo, um imóvel, né? Se você tem medo da evicção, claro que você toma, né, as devidas cautelas antes de comprar um imóvel, né? É evidente que tem toda uma série de cautelas que você toma. Mas, em tese, você não precisa ficar preocupado com uma eventual evicção, porque a lei vai te proteger. Se você vier a perder aquele bem por conta de evicção, a lei vai te proteger. Então, não precisa a responsabilidade pela evicção estar prevista no contrato. Então, você fez, por exemplo, um contrato, aí você, ai, meu Deus, só que eu esqueci de colocar no contrato regras referentes à evicção, regras de proteção contra a evicção. Não tem problema, fica tranquilo. Deriva da lei. A lei está te protegendo, tá? Então não precisa ter lá uma cláusula no contrato dizendo, olha, se tiver evicção, o alienante vai ter que reparar o evicto, não sei o que. Não precisa. Agora, é bem verdade que o próprio Código Civil, no artigo 448, diz assim, ó, tudo bem, realmente, como é a lei que está prevendo a evicção, a proteção contra a evicção, não há necessidade de ter nenhuma cláusula contratual a esse respeito. Porém, as partes contratantes podem, de comum acordo, manifestação de vontade, colocar no contrato uma cláusula para atenuar, isto é, abrandar, mitigar, reduzir os efeitos da responsabilidade pela evicção ou agravar os efeitos da responsabilidade pela evicção. Então, você pode tanto diminuir a responsabilidade pela evicção como aumentar através de cláusula contratual. E isso é possível. Isso é possível. Então, tome cuidado. Você não precisa no contrato colocar uma cláusula falando sobre responsabilidade de evicção. Se o contrato não fala nada sobre evicção, aplica-se integralmente as regras do código. Acabou. Agora, pode ser que as partes contratantes, de comum acordo, resolvam, através de cláusula contratual, atenuar ou agravar os efeitos da responsabilidade. Vamos fazer a leitura do artigo 448? Olha lá. Podem as partes, por cláusula expressa, isso aqui, ó, pessoal, muito importante. Muito importante. Cláusula expressa, reforçar, diminuir ou até mesmo excluir a responsabilidade pela evicção. Professor, então o próprio código autoriza que as partes, por cláusula contratual, excluam a responsabilidade pela evicção? Sim. Você pode diminuir a responsabilidade, mas ainda mantê-la. Você pode aumentar a responsabilidade, agravá-la. E você também pode excluir a responsabilidade pela evicção. Desde que por cláusula expressa no contrato. Veja só. O professor Anderson Schreiber diz assim, que a garantia contra a evicção, né, em que pese sua fonte legal,
porque como eu já falei várias vezes, trata-se de uma responsabilidade, trata-se de uma garantia, uma proteção oriunda da própria vontade do legislador, essa garantia não integra a ordem pública. Não é matéria de ordem pública. Por isso, as partes podem modular a responsabilidade pela evicção. As partes, por meio da sua autonomia contratual, podem modular a responsabilidade pela evicção. Como assim modular? Agravar, mitigar ou até mesmo excluir. E aí as partes, para fazerem isso, usarão da sua autonomia contratual, desde que por cláusula expressa. Tá? E aí a justificativa para isso é que não integra a ordem pública. Isso aqui é uma pegadinha muito boa de concurso, né? Acho que se eu fosse examinador de concurso, eu colocaria, por exemplo, a responsabilidade pela evicção jamais pode ser excluída pela vontade das partes, uma vez que integra o rol de matérias de ordem pública. Falso, falso. Não é matéria de ordem pública, tá? Então, cuidado. Então, vamos lá. As partes podem, primeira possibilidade, reforçar a responsabilidade. Pode agravar a responsabilidade, né? Então, as partes pegam o sistema de responsabilidade pela evicção trazido pelo Código e dá uma apimentada, dá uma reforçada, uma agravada nessa responsabilidade. Isso é possível. Por exemplo, colocação no contrato de uma cláusula penal. Multa, né? Coloca lá a previsão de uma multa por eventual evicção. Está reforçando a responsabilidade. Só que aí, nesse caso de reforço da responsabilidade, um aprofundamento importante. Porque a professora Maria Helena Diniz fala, ó, cuidado, hein? Tudo bem, pode reforçar a responsabilidade, tranquilo. Então, se você quiser colocar no contrato uma cláusula penal, quiser colocar uma multa por eventual evicção, tranquilo. Mas, ó, cuidado, hein? Porque você vai ter que respeitar um limite. Um limite. Que é, para a professora Maria Helena Diniz, o dobro do valor da coisa. Então, não é que você pode, comprei um terreno por 100 mil reais. Comprei um terreno por 100 mil reais. Comprei esse terreno, lá no contrato, coloquei cláusula penal. Ó, se tiver evicção, vai ter que pagar uma multa de 1 milhão de reais. Não, pera um pouquinho. O terreno custa 100 mil. Como é que você me coloca uma cláusula penal? Como é que você me coloca uma multa de 1 milhão? Não, não, não. Porque aí você vai estar desrespeitando a função social dos contratos e você vai estar enriquecendo sem causa. Pô, o terreno custa 100 mil. Você me coloca uma multa de 1 milhão? Não, também aí não. Você pode colocar uma cláusula penal, por exemplo, de até 200 mil. Dobro do valor da coisa. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Se não, você pode acabar ferindo a função social dos contratos e a vedação do enriquecimento sem causa. Tá bom? Cuidado. Bom, as partes também podem diminuir a responsabilidade, mantém a responsabilidade, mas diminui. Então, como a gente vai ver daqui a pouco, o artigo 450 do Código traz o que tem que ser pago por eventual evicção. Então, ele tem lá, a gente vai ver daqui a pouco, algumas parcelas, né? Como se o 450 dissesse assim, ó, alienante, você vendeu uma coisa com evicção, né? Aí agora o evicto, perdeu a coisa. Então, você vai ter que pagar para o evicto isso. E 450 prevê essa lista. Aí, quando eu digo para você que as partes podem, por cláusula contratual, diminuir a responsabilidade, elas podem, por exemplo, combinar que elas vão excluir algumas daquelas parcelas previstas pelo 450. Isso seria diminuir a responsabilidade pela evicção. Mantém a responsabilidade, mas diminui, tá? Então, essa é a segunda possibilidade.
E a terceira responsabilidade que nós vimos que é possível seria você excluir completamente a responsabilidade. Tá? Você exclui completamente a responsabilidade. Coloca uma cláusula expressa lá dizendo não há responsabilidade por evicção. Tá? Só que nesse caso, se você for excluir completamente a responsabilidade, tem que observar o que diz o artigo 449 do Código. Então não é só, coloquei a cláusula, não me responsabilizo por evicção. Está excluída completamente a responsabilidade. Calma, não é bem assim. Vamos lá no 449. Então, veja. Vamos aprofundar um pouquinho essa questão da exclusão da responsabilidade. Vamos dar uma mergulhada mais a fundo nisso. Essa exclusão é possível desde que feita através de cláusula expressa, como eu já falei repetidas vezes aqui. Então tem que ter cláusula expressa no contrato. Essa cláusula é chamada pela doutrina de cláusula de irresponsabilidade pela evicção. Tá? É um nomezinho que a doutrina criou para ela, cláusula de irresponsabilidade pela evicção. O próprio nome já sugere, né? É aquela cláusula que exclui a responsabilidade pela evicção. Para quem gosta do latim, seria a cláusula de non prestenda evictione. Para quem curte aí um latim, vai que a tua prova pega um direito civil mais pesado e coloca lá. O que é a cláusula de non prestenda evictione? Cláusula de irresponsabilidade pela evicção. Tá bom? Agora veja. Como a lei exige cláusula contratual expressa, a exclusão da responsabilidade pela evicção jamais pode ser presumida. Jamais pode ser presumida. Tá? Isso é óbvio, né? Você tem que ter cláusula expressa no contrato, então você não vai poder presumir. Bom, só que lembra que eu falei que quando você resolver excluir a responsabilidade pela evicção, você tem que observar o que fala o 449? Olha ele aqui, ó. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra evicção, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta, se não soube do risco da evicção ou dele informado, não o assumiu. Opa! Então aqui, para que nós tenhamos uma total e completa exclusão da responsabilidade pela evicção, olha o que o finalzinho do 449 fala. Se não soube do risco ou dele informado, não o assumiu. Então, olha só, vamos detalhar isso aqui. Ainda que eu exclua a responsabilidade, o alienante vai responder pelo preço da coisa. Caso o evicto, ou seja, aquele que perdeu a coisa, não sabia do risco da evicção ou havia sido informado, mas não o assumiu. Então, vamos lá. Comprei um terreno. Maravilha. Paguei por esse terreno 100 mil reais. Vamos imaginar. Perdi o terreno em virtude de evicção. O real proprietário apareceu, entrou com a ação de evicção, o Poder Judiciário reconheceu a evicção, devolveu a coisa para o real proprietário. Perdi a coisa, eu sou o evicto. Mas no contrato havia cláusula excludente da responsabilidade pela evicção. Ai, meu Deus, então morri no prejuízo? Calma, veja bem. Você, evicto, né, no caso eu, evicto, que perdi a coisa, eu sabia do risco da evicção? Não. Não. Eu não sabia que eu corria o risco de perder a coisa. Você foi informado do risco, mas não o assumiu? Não, ninguém me falou nada. O vendedor veio, me vendeu o terreno como se dele fosse, entendeu? E eu comprei desavisado. Ninguém me falou nada, ninguém me alertou. Não sabia do risco, não o assumi. Ah, então,
mesmo com a cláusula excludente da responsabilidade, pelo menos o alienante vai ter que me devolver o preço que eu paguei pela coisa. Pelo menos isso. Pelo menos isso. E tá certo, né, pessoal? Se não, tudo bem, excluir a responsabilidade. Mas, pô, não é certo também, não é justo, não é certo que eu morri no prejuízo e o cara ficou com o dinheiro. Eu perdi o bem, perdi o dinheiro e o cara pega o meu dinheiro e vai embora. Também não é certo. Uma cláusula contratual nesse sentido também não seria certo. Então, o 449 prevê o mínimo ali, pelo menos um restinho de responsabilidade. Fala, ó, pelo menos o preço da coisa tem que devolver. Agora, e se eu que comprei a coisa e a perdi, e se eu sabia do risco da evicção? E se eu sabia? E se eu assumi o risco? E se o vendedor chegou para mim e falou, ó, vou te vender esse terreno aqui, só que é o seguinte, tem risco de evicção, hein? Aí eu falo, não, beleza, eu assumo esse risco, porque eu gostei desse terreno, quero esse terreno, eu quero esse terreno, custe o que custar, eu assumo o risco. Ah, aí tem um detalhe. Porque, ó, para eu ter a completa, a total, a completa isenção de responsabilidade pela evicção por parte do alienante, só se dois fatores estiverem presentes. Tem que ter a cláusula expressa, a cláusula excludente de responsabilidade expressa no contrato, e, olha aqui o sinal de mais, ó aqui o sinal de mais, e o adquirente, aquele que comprou a coisa, tem que ter sido informado do risco da evicção. Ele sabia do risco e assumiu esse risco. Aí eu tenho uma exclusão total da responsabilidade, porque eu assumi o risco. Aí, meus amigos, pelo próprio 449 que nós acabamos de ler, aí eu não tenho direito a nada. Aí eu vou morrer no prejuízo. Se eu sabia do risco, eu assumi. Percebeu? Então, como eu disse, a completa isenção de responsabilidade do alienante só vai acontecer se dois fatores estiverem presentes. Primeiro, óbvio, a cláusula expressa no contrato, que exclui a responsabilidade. Claro, que essa cláusula não se presume. E dois, o adquirente, quem compra a coisa, tem que ter sido informado do risco da evicção. Ou seja, sabia do risco e assumiu. Se você sabia do risco e assumiu, depois não vai chorar. Aí realmente você não tem direito a nada. Agora, repito, se eu, adquirente, não sabia do risco, não assumi o risco e tinha uma cláusula excludente de responsabilidade, pelo menos o preço da coisa eu vou ter direito a receber de volta. Pelo menos. Tá? O professor Washington de Barros Monteiro, grande civilista, sobre esse tema, ele criou 3 fórmulas para explicar a exclusão da responsabilidade pela evicção. Eu sei que a gente do direito não é muito ligado em matemática, né? Não é muito a nossa praia, mas essas fórmulas aqui do professor Washington de Barros, elas são muito boas, elas são didáticas, né? São bem ilustrativas e elas resumem basicamente 3 possibilidades que podem, né, se afigurar no tocante à exclusão da responsabilidade. A primeira fórmula é o seguinte: cláusula expressa no contrato mais conhecimento do risco pelo evicto. O que dá isso? Isenção total da responsabilidade do alienante. É o que eu expliquei para vocês agora, só que de uma forma um pouco mais esquemática. Então, cláusula expressa no contrato excluindo a responsabilidade. Mais conhecimento do risco pelo evicto, eu sabia comprei a coisa, sabendo do risco da evicção, assumi esse risco, aí, meus amigos, isenção total da responsabilidade. Tenho direito a receber nada. Tá? Segunda, presença de cláusula expressa no contrato menos
menos conhecimento do risco pelo evicto. Então, cláusula expressa no contrato, mas eu, evicto, não conhecia o risco. Não fui informado do risco. Não fui informado, não sabia. O alienante responde apenas pelo preço da coisa. Ok? Tem a cláusula excludente, expressa. Mas eu, adquirente, evicto, não sabia do risco. Vou ter direito a, pelo menos, receber o preço da coisa. E, por fim, presença de cláusula expressa menos assunção do risco pelo evicto. Ou seja, tem a cláusula expressa e eu não assumi o risco. Eu não assumi o risco. Alienante responde apenas pelo preço da coisa também. Ok? Então, essas 3 fórmulas do professor Washington de Barros resumem como vai acontecer a responsabilidade pela evicção, ou melhor, a exclusão da responsabilidade pela evicção. Tá bom? Tranquilo? Bom, claro que se não houver no contrato cláusula expressa, então não havendo no contrato cláusula excludente, ela será completa, né? Será total. Aí, meus amigos, você aplica integralmente o sistema de responsabilidade previsto pelo próprio código. Tá? Então, se o contrato é silente sobre cláusula excludente da responsabilidade, aí essa responsabilidade é completa. Aí vai entrar tudo que o código prevê. Ok? Bom, pessoal, eu vou parando o vídeo por aqui, mas nós não terminamos o assunto da responsabilidade pela evicção. Ainda falta coisa, então vamos ver o que tem que pagar, vamos ver tudo isso. Só que para o vídeo não ficar muito longo, a gente vai parando por aqui. No próximo vídeo, tá? Vou interromper o compartilhamento. No próximo vídeo, a gente retoma esse assunto. Tá bom? A gente volta a falar da responsabilidade pela evicção. Pessoal, forte abraço, até lá.